Olá, pessoal. Estamos aqui na sétima, acredita nisso? Na sétima temporada de Bora Falar de Branding, conversando hoje sobre uma marca, você já deve estar olhando aqui, sobre uma marca que está presente na vida, no imaginário de todo mundo, né? Estamos falando sobre a marca BIC. A gente vai conversar com o Rodrigo Iazzi, diretor de marketing da BIC, uma marca que foi criada em 1945, que tem a família BIC da França por trás. Ela está presente hoje em mais de 180 países. Ela é sinônimo, né? Tem alguns atributos como durabilidade, acessibilidade, sortimento. Você consegue encontrar a BIC numa papelaria, numa loja de conveniência, numa farmácia, num posto de gasolina ou até mesmo numa banca de jornal. Segundo a empresa, ela é capaz, com uma BIC, você é capaz de escrever até quase 3 quilômetros de carga esferográfica. Imagine. Então, a gente vai conversar com o Rodrigo para entender tudo isso, né, sobre a constituição dessa marca, os seus fundamentos, acima de tudo, e principalmente explorar o que vem adiante na gestão da marca BIC, tá bom? Então, em um minuto, com vocês, Rodrigo Iazzi, diretor de marketing da BIC. Enquanto isso, o que eu peço para você é, se você está gostando da nossa sétima temporada, ou de todas as temporadas, por favor, clica aqui embaixo, dá o seu ok, o seu joinha, assina o nosso canal para receber as atualizações, uma vez por semana a gente posta um novo vídeo, e compartilha com quem você entender que esse conteúdo faz toda a diferença. Lembrando que o Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico da Caliber, gestão da reputação, ele não tem de maneira nenhuma nenhum objetivo comercial, apenas acadêmico, de conseguir trazer para o nosso país, para os nossos estudantes de MBA, informações, cases e atualizações sobre o que as principais marcas em operação no nosso país e no mundo estão fazendo de diferencial, tá bom? Então, em um minuto com vocês, Rodrigo Iazzi, diretor de marketing da BIC. Até já, um grande abraço, tudo de bom. Olá, pessoal, estamos aqui hoje com o Rodrigo Iazzi, diretor de marketing da BIC. Como eu mostrei na nossa chamada, né? Não saia de casa sem ela. Todos os dias, como professor, como escritor, como consultor, ela me acompanha acima de tudo. Eu entendo que ela está presente na maioria dos lares brasileiros e pelo mundo, né? É uma marca que tem por trás uma alta confiabilidade e que nessa sua jornada, o Rodrigo vai contar isso para a gente, acabou fazendo naturalmente uma extensão de marca para outras categorias. Então, Rodrigo Iazzi, seja muito bem-vindo no Bora Falar de Branding. Ok, Dario, é um prazer estar aqui com você hoje, representando essa marca tão icônica. E, ó, eu percebi que você levantou a preta, a azul e a vermelha, não é isso? Para eu não errar, para não esquecer a verde, eu uso a 4 cores, a nossa famosa Vic 4 cores, que aí tem a verde também. É uma brincadeira, tá, é um prazer estar aqui hoje com você. Tá certo. Rodrigo, então, para começar, né, só para a gente recordar, o Bora tem a oportunidade, acima de tudo, de trazer para o debate grandes marcas, como você disse, uma marca icônica como é a BIC, e ela é, com certeza, uma marca icônica, uma marca que a gente utiliza no MBA, às vezes, para estudar como é que você consegue fazer com qualidade, com maestria, o mesmo conceito há tanto tempo e se manter atualizado quando a gente vê várias marcas desaparecerem ao longo do tempo, né? Então, vocês têm naturalmente um algoritmo da vitória, né? O que diferencia vocês. E a gente sempre começa, Rodrigo, nas nossas conversas, a entender um pouquinho da pessoa que, como você disse, que representa, que está por trás da marca. Porque é uma oportunidade para quem assiste a gente, né, o público-alvo, acima de tudo, estudante de MBA do Brasil, estudante de comunicação, marketing, relações públicas e por aí vai, né, que ele entenda um pouquinho da escalada profissional que a pessoa fez. Então, antes da gente entrar na conversa da BIC, efetivamente, assim, a gente queria entender um pouquinho quem é o Rodrigo, né, o que o Rodrigo estudou, né, quanto tempo tem de BIC, né, um pouquinho dessa sua jornada, por favor. Tá ok. Não, é um prazer falar um pouco aí sobre a minha trajetória. Bom, eu estudei administração de empresas, me formei em 2000, já faz aí um pouquinho mais de 20 anos, estou com 43 anos, tenho uma filha de 7, que é uma filha e, por coincidência, é um consumer target, né? Porque a gente vende muito produto de colorir, então eu testo muitos. Falando sério, eu testo muita coisa de colorir com ela. Ela é sedenta, como qualquer criança, por colorir. E é mal barato essa troca em casa. Mas, enfim.
fechando esse parênteses, eu comecei minha carreira em 2000, como a administração é um curso um pouco amplo, né? Você acaba tendo até a chance de experimentar algumas frentes, algumas vertentes. Então, eu trabalhei na Folha de São Paulo, no jornal, fazendo estágio no Recursos Humanos na época. Depois, eu acabei trabalhando em 2 agências de publicidade. Acabei tateando um pouco algumas possibilidades. Acabei trabalhando numa empresa de internet, naquele comecinho da internet, né? 20 anos atrás. Enfim, depois eu acabei caindo e buscando um programa de trainee numa indústria que eu sou apaixonado até hoje, por gostar muito de esporte, que é a indústria de material esportivo. Então, eu acabei entrando como trainee na Umbro, que é uma marca inglesa. Na época, patrocinava a seleção da Inglaterra, o Santos, alguns clubes interessantes. E acabei ficando nessa indústria de material esportivo, que foi o meu começo da carreira, por 5 anos. Aí eu trabalhei na Umbro e trabalhei na Nike também, depois desse período na Umbro. Tanto, as 2 experiências foram muito complementares, né, muito interessantes, e quem gosta de material esportivo realmente é um mercado bem interessante. Depois desse tempo, desses primeiros 5 anos, eu acabei indo para a Havaianas. Aí eu mudei de empresa completamente. A Havaianas pertence ao Alpargatas, né, até hoje. E foi uma experiência fantástica. Eu fiquei 7 anos na Havaianas, aí eu já entrei nessa época já com mais alguma experiência, já como gerente de produto. Trilhei aquela carreira de marketing, talvez um pouco padrão, desde assistente de produto, coordenador de produto, gerente de produto, júnior, pleno, sênior. Mas eu acho que foi bastante interessante porque é uma carreira bastante sólida, né? Pude, em alguns momentos, vivenciar mais parte de preço, muita análise, em alguns momentos na carreira, muita inovação, produto, depois mais comunicação, até chegar onde eu estou hoje, né? Que eu acabo vendo todas as vertentes do marketing. Mas naquele momento, quando eu fui para a Havaianas, 2005, eu realmente tive um foco muito forte em produto, business, negócio, distribuição. E foi legal porque hoje é um pouco óbvio o portfólio da Havaianas, mas na época só existia realmente o feminino e o unissex, né? Então, meu desafio lá na Havaianas foi criar o portfólio masculino, que é um produto especificamente para os needs, né, necessidades do homem. Então, isso já faz um tempo e foi muito interessante montar essa linha, ver essa linha crescer. Fui responsável por lançar a primeira sandália de borracha injetada, que hoje a gente vê várias Havaianas de vários formatos, né, de formatos anatômicos, mas há 15 anos atrás foi a primeira. Então, foram momentos muito interessantes da marca que eu pude participar. Isso, na época, me deu bastante visibilidade, e aí eu acabei indo, fui o único brasileiro na época que foi para operação na Europa. A Havaianas atuava no mercado europeu via distribuidores, então naquele momento a gente tirou os distribuidores e abriu uma subsidiária. Eu lembro, o 5º funcionário a ser contratado, o único brasileiro. Então foi uma experiência de 2 anos na Europa, eu morei na Espanha. Eu acho que é muito rico para a carreira de qualquer um que tiver essa oportunidade, porque abre realmente, é uma experiência de vida, né? Ela transcende um pouco o trabalho, e eu realmente, para mim foi uma mudança assim, de vida, assim, de experiência muito, muito forte. Então, eu não vou entrar em detalhe, mas eu participei da startup, da operação na Europa, o crescimento foi muito absurdo, foi muito bom, e lá a gente desenvolveu e lançou você citou aí, né, brand extension, tudo que era extensão de portfólio, porque como o verão na Europa, o mercado europeu é muito limitado, lá a gente atuava basicamente no sul da Europa, Espanha, Portugal, França, Itália e Inglaterra, que não é sul da Europa, mas estava junto. Uhum. Então, a gente acabou lançando outros produtos fora do chinelo. Então, acessórios como toalha, até bota de chuva na época, e depois uma coleção que perpetua até hoje, que é de calçados, né, que vai calçados mais fechados. Depois dessa experiência, acabei voltando, depois de 2 anos, voltei para o Brasil, lancei no Brasil tudo que era extensão de marca, brand extension, que não era chinelo, porque a gente tinha feito isso no mercado europeu, então minha missão era trazer isso para o Brasil, uma marca também icônica, né, tão brasileira. E foram esses 7 anos aí muito maravilhosos, assim, uma empresa que eu tenho bastante no coração. Depois eu acabei tendo uma oportunidade, fui para Johnson Johnson, uma empresa americana, fui cuidar das marcas Listerine e Band-Aid para a América Latina, já usando um pouco esse meu background, né, de Europa e tal. Então eu cuidei realmente uma imersão no mercado latino-americano, muito forte, Brasil, Argentina, México e Colômbia, com marcas também muito presentes, né, com desafios diferentes. Um Band-Aid extremamente consolidada, sinônimo de categoria. Listerine também líder, porém é uma categoria com baixa penetração. Então, até hoje, né, tem o desafio de aumentando a relevância e a penetração. Fiquei 2 anos e meio nessa experiência. E aí veio o convite da BIC, né, empresa francesa, que muita gente acha que é brasileira, por ser tão arraigada, tão forte, né, tão
presente, mas é francesa, é uma multinacional francesa. Eu entrei em 2015 para cuidar da linha de lâminas, não eram canetas, lâminas, shavers, que a gente chama. Depois eu conto mais da BIC, como se divide as categorias, mas enfim, eu fiquei 2 anos e meio desenvolvendo esse negócio de lâminas, com um concorrente bastante grande, e aí eu fui para o outro lado da mesa, né? Temos um concorrente até hoje que é praticamente sinônimo da categoria, nem preciso citar o nome, e o desafio da BIC é justamente ganhar market share, e é possível, a gente vem ganhando ano após ano, e esse trabalho de ganho de market share, de penetração, me deu bastante visibilidade. Foi quando eu assumi em outubro de 2017, ou seja, já faz 4 anos, essa cadeira que eu estou hoje, de diretor de marketing da Operação Brasil, cuidando das 3 categorias, lâminas, papelaria e isqueiros. E, além disso, a gente também cuida, eu tenho uma equipe que trabalha comigo na Argentina, então a gente cuida do mercado brasileiro e argentino, toda a execução, o dia a dia, o crescimento, os planos e também toda a questão de inovação, né, que é o pipeline dos produtos que vão chegar no mercado brasileiro aí nos próximos anos. E mais recentemente, eu ganhei um filho que eu gosto muito, que é o e-commerce. Então, eu toco muito de perto também a operação de e-commerce, que é o mundobic.com.br. Basicamente, esse é o resumo da ópera. Como eu já te falei, tenho uma filha de 7 anos. É o que eu mais amo na vida, é estar com ela, viajar com ela, é não fazer nada com ela, é testar os produtos da BIC com ela também, se possível. Eu gosto muito também de música, eu gosto de tudo que envolve música, shows ao vivo, né? Quando pudermos, estarei de volta. Eu gosto de tocar alguns instrumentos também, eu sempre arrisquei um pouco nas Bacana, coisas. hein? Então, Bacana. eu toco um pouco de piano, um pouco de violão, mas eu gosto mesmo de bateria. E eu gosto muito de esportes também, como eu já falei, né? Minha carreira começou nesse mercado. E é isso, é um pouco do Rodrigo aí. Espera aí, Rodrigo, vamos, para quem está nos acompanhando aqui, vamos só resgatar algumas coisas que o Rodrigo contou uma história de vida interessante. Primeiro, uma experiência no Brasil e na Europa, então uma multiculturalidade que é determinante. Depois, uma passagem por várias empresas, vários segmentos diferentes. Primeiro, material esportivo, né, com Umbro, por exemplo. Depois, com Havaianas. E aí, para quem curte Havaianas, tem uma conversa gravada com a Mariana Hormans, que é a diretora de marketing da Havaianas, e ele fala depois de Johnson Johnson. A gente também tem uma conversa gravada com a Roberta Catani, que é a diretora de comunicação da Johnson Johnson no Brasil. E aí o Rodrigo começa a nos contar, né, desde 2017, ele à frente da BIC. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, Rodrigo, né? Tentar fazer, como fala americano, breve, uma história longa. Assim, o que eu sei, né? BIC, criada em 1945, BIC vem do nome de uma família francesa, só que tem um H, né? BIC com H. Mas, na realidade, ela não é uma criação francesa. Ela é uma criação, se não me engano, de um húngaro, iugoslavo, algo assim, não é isso? Conta um pouquinho para a gente, por favor. A história é bem por aí mesmo, né? É uma empresa familiar até hoje, os BIC, né? A família BIC está na 3ª geração. Hoje o nosso CEO, o Gonçalves BIC, é o neto do fundador, cuja história da BIC começou, né? Então, o neto dele é o Marcel BIC. Em 1944, 44 para 45, ele compra uma patente de uma caneta esferográfica. Naquela época, praticamente não existia esse tipo de produto no mercado, foi uma inovação totalmente disruptiva, e a caneta esferográfica justamente porque tem uma esfera, né, uma bolinha na ponta, né, que pega a tinta no tubo e derrama no papel. Na época isso era extremamente inovador, e ele era um gênio, né, uma pessoa extremamente inovadora. Então ele viu daquilo uma oportunidade. O que ele fez com aquela patente que ele comprou? Ele aperfeiçoou, porque ele queria um instrumento de escrita prático, leve e funcional, que não tinha na época, né? Hoje em dia é tão óbvio, mas não tinha, né? Imagina aí, em 1944, 45. Então ele desenvolveu e começou a colocar no mercado. Bom, depois o tempo mostrou o sucesso muito rápido, ele começou a vender muito bem, muito mais do que ele planejava, não teve naquela época um business case, vamos dizer, uma coisa tão estruturada. Ele começou a produzir, vender, e se tornou realmente o que a gente conhece hoje da caneta, né? Então isso foi lá em 1940. Depois, mais para frente, na década de 70, que veio também, mais ou menos parecido, a compra da patente e a melhoria
aperfeiçoamento do isqueiro, né? E depois ele inventou e lançou a primeira lâmina descartável do mundo, que é o barbeador, o Bic Sensitive, aquele amarelinho que a gente conhece bem. Então ele tem no DNA dele, né, e da empresa, a inovação, a invenção disruptiva, mas veja, os três têm algo em comum, né, que tá um foco ali no cerne da questão, o uso, o consumidor, né, como melhorar, facilitar a vida das pessoas, né, porque elas já usavam de alguma forma, elas já tinham chama através de outra forma, já tirava pelo navalha, de outros formatos, e já se expressava, né? Mas não com a caneta esferográfica do jeito que é hoje. Então, esse consumidor mesmo, realmente no centro, assim, ele sempre teve no DNA, eu acho que é o DNA da empresa, né? A gente respira bastante isso na BIC. Então, isso é a história da BIC global, né? Uma curiosidade. Depois, logo, o Brasil foi um dos primeiros países que a BIC veio. Então, depois dessa invenção, quase invenção, né? Em 40, 44, 45, a BIC veio para o Brasil em 1956. E logo de cara, nos primeiros anos, já teve a fábrica, né, no Brasil. Hoje, ao passar do tempo, é o único país no mundo que a BIC tem uma fábrica, que hoje fica em Manaus, com as 3 categorias: stationer, shavers e lighters, né? Então, é uma planta extremamente moderna, sofisticada e de ponta mesmo, uma produção com uma qualidade altíssima. E essa é a história da BIC. Então, a BIC fincou raízes muito cedo no Brasil, né, na década de 50, e logo caiu nas graças por ser um produto justamente simples, acessível, confiável, né, uma qualidade muito boa, percebida até hoje, é um dos principais pilares da empresa. Então, rapidamente entrou na cultura brasileira, que, né, a gente passou a infância, basicamente, usando o BIC, vivenciando na época e aí tem os tipos de uso, né, curiosidade, na época da fita cassete, né, que eu peguei, também a gente rebobinava a fita, né, com a caneta, e outros usos aí adjacentes. Então, isso tudo ajudou, né, a criar essa conexão emocional das pessoas com a marca, que ficou raiz muito cedo, e ficou raiz não só de marca e de vendas, mas também com fábrica, né, produção local. Isso é muito importante. Até hoje, isso é muito importante, porque isso viabiliza demais a operação, né, de uma forma sustentável, com margem para toda a cadeia e com preços muito acessíveis, né? Até hoje, uma caneta é extremamente acessível para todo mundo. Mas me diz uma coisa, Rodrigo, antes da gente entrar na marca BIC, né, já entender um pouquinho da história dela e o tempo de Brasil, ainda só para a gente ficar na ordem de grandeza, quantas irmãs dessas aqui, em ordem de grandeza, são produzidas por ano no Brasil? Só para a gente ter uma ideia de grandeza. Não, ótimo. A BIC é uma empresa de volume, né, de muita massificação, assim, no mundo inteiro. Mas no Brasil, como o Brasil é a segunda operação do mundo, ou a terceira, depende um pouco do câmbio, a gente concorre com a França, pau a pau. Bom, a gente vende para o Brasil, eu vou te dar alguns números. Só caneta BIC, são mais de 300 milhões de canetas por ano, então é mais de uma para o brasileiro. Isqueiros, são mais de 200 milhões de isqueiros por ano. E lâminas, são mais de 300 milhões também por ano, rivalizando com caneta. 300 milhões de canetas, 300 milhões de barbeadores e 200 e poucos milhões de isqueiros. Então, se for ver em canetas, dá quase 1 milhão por dia, né? Claro. Eu ajudo a aumentar a média, hein? Eu ajudo a puxar. Então, o pessoal sempre me fala assim na brincadeira, mas as pessoas perdem, né, muito caneta. É que elas perdem porque o produto dura, né? Senão não perderia, porque ela escreve até 2, 3 quilômetros e Pô, você acabou de falar uma coisa aí que assim, reza a lenda, né? Eu nunca li especificamente, né? Também, mas que uma BIC você consegue escrever 2 a 3 quilômetros, ou se a gente quiser traduzir, dá para escrever todo o conteúdo da Bíblia com uma única BIC. Reza a lenda isso. Reza a lenda. Sabe, nessa parte da lenda, as lendas urbanas, né, sobre a marca, tem pessoas que falam que BIC, BIC, né, que você já explicou, que é da família, é barbeador, isqueiros, caneta, BIC. Né? Ou que ela é tão brasileira que falam que é Brazilian Industry Company. Né? São muito lendas. Bom. Muito bom. Muito bom isso. E eu vi uma vez, posso estar errado, antes de a gente entrar para falar da marca BIC, eu vi uma vez que na França tem
como é que eu posso chamar? Pads para você brincar na água. Não é prancha de surf, mas é paddle, Uhum, com a uhum. marca Bic. Faz sentido isso? Ou é um Faz, clone? não, faz sentido. A BIC, na sua história, né, de extensão de marca e tal, tentou e teve até algum sucesso em outros segmentos, que não esses três que são os principais, né? Sim, sim, sim. Um deles foi o lançamento da BIC Sports. O que acontece? O Marcel Bic, depois o filho, que é o Bruno Bic, e isso faz muito parte do DNA da família, eles gostam muito de esportes, especialmente de esportes no mar, Aquático. aquático, desculpa, barco à vela e todo tipo de esporte. Então, surgiu de uma paixão mesmo do Marcel Bic, que era velejador, né? Fazer isso como hobby. Então, ele começou a desenvolver com esse DNA, né, de inventor que ele era, começou a desenvolver materiais também, materiais como o DNA da Bic, materiais acessíveis, resistentes, práticos, que facilitasse a navegação. E por esse desejo pessoal, ele acabou desenvolvendo e lançou, eu não sei exatamente qual foi o ano, lançou a Bic Sports. É Bic mesmo. Essa história faz todo sentido. Depois, com o passar do tempo, a Bic acabou vendendo essa divisão. Hoje já não está mais com a Bic, mas os produtos, sim. Eu acho que na França, alguns mercados, eles continuam aí fazendo sucesso até, viu? Tem uma categoria específica de laser, de vela, eu não entendo muito desse mercado, mas que os produtos da Bic são conhecidos como os melhores da categoria, até hoje. Uau! Bom, vamos lá. A pergunta que não quer calar, né? Quais são os grandes pilares da marca Bic? Na abertura eu falei durabilidade, acessibilidade, mas fala aí você, quais são os grandes pilares dessa marca? Exato. Eu acho que a gente pode dividir em alguns. Assim, o primeiro que eu falaria antes disso, né, do durabilidade, acessibilidade, que isso é muito do produto, eu falaria um pilar muito forte da marca é realmente o consumidor no centro. Não é só do marketing, né? Óbvio que o marketing, o meu dia a dia, é necessário que o consumidor esteja no centro de qualquer tomada de decisão. Mas eu acho que da empresa vai um pouco além e é o DNA, né, desde o seu fundador, que visou trazer uma solução simples para resolver um problema. Então, como o uso, né, o hábito vai mudando, se a BIC não tivesse e não tiver muito atenta a isso, ela não se perpetuaria e não estaria, né, tendo esse auge de sucesso até hoje. Então, eu acho que ter esse consumidor nas suas diferentes nuances, né, mesmo que seja global, e pensando muito nas três categorias, que são muito diferentes, né, são usos diferentes, momentos de compra diferentes, sazonalidades diferentes. Então, a BIC consegue orquestrar bem, articular sempre com esse olhar muito forte para fora, para o mercado. Apesar de ter parque industrial, isso ser muito importante, ela consegue equilibrar bem o olhar da eficiência operacional, o olhar para o mercado. Eu acho que isso é um pilar, sem dúvida alguma, e que muitas vezes não aparece, né? Talvez não tenha, as pessoas às vezes não pensam tanto, porque é uma caneta Bic, né? A gente usa, mas por trás tem uma engrenagem muito forte com esse olhar para o mercado. Eu acho que esse é um pilar muito sólido da empresa. O segundo pilar é o que você falou, são os produtos. A BIC é uma empresa muito forte de produto, investe muito em tecnologia, não só no seu parque industrial, mas investe muito em segurança e qualidade. Qualidade com custo-benefício, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho que é inegável, assim, que quem não reconheça a qualidade do produto BIC, né? Numa caneta, está intrínseco ao produto, né? E o custo que se paga é uma percepção muito positiva, né? Eu estou pagando, exemplo, 1,50, um e pouco por uma caneta Bic, mas ela me entrega a percepção que entrega mais, né? Porque tem uma qualidade realmente diferenciada. Então a Bic investe muito em qualidade e durabilidade. Quando você fala em caneta, mas quando você fala de instrumentos de escrita de uma forma geral, quando você fala de isqueiros, mais ainda, isqueiros a gente fala que é uma célula de energia móvel, né? E é um produto que, se não tiver muita qualidade, ele pode causar dano à saúde, né? Ele Claro, pode claro. explodir. Então, o produto da BIC cada produto da BIC, cada isqueiro da BIC passa por um check de qualidade na produção mais de 50 vezes para checar que está tudo certo antes de ir para o mercado. Então, está muito no DNA. E quando você fala de lâminas, é a mesma coisa. É um produto que vai em contato com a pele, é um produto que pode cortar, ele corta, né? Ele tira os pelos, né? Ele remove os pelos. Então, isso é uma preocupação muito, muito grande
da empresa, é um pilar muito sólido, qualidade e segurança. Tá? Eu adicionaria a palavra segurança aí, que para a gente é muito importante. Então, esses dois pilares. Depois tem um terceiro pilar, que é muito conectado ao mercado de papelaria, instrumentos de escrita, que é a educação. Né? Está no core, na essência da empresa, prover educação de qualidade através da escrita. Então, a BIC tem uma preocupação enorme por qualidade. A BIC atua em mercados, né, em desenvolvimento, sabe que o mercado tem muito que melhorar em termos de educação, exemplo, o Brasil, e a BIC faz a parte que ela consegue fazer. Então, ela atua em diversas frentes, ela apoia diversas causas. Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, a gente tem a Semana da Educação na empresa, onde agora em outubro, todos os funcionários são mobilizados no mundo inteiro para atuar na sociedade. Então, no caso do Brasil, antes da pandemia, né, tirava-se uma semana para ir em escolas de comunidade, bibliotecas, reformar. A gente mesmo colocava a mão na massa e ajudava, sempre alguma necessidade, sempre, normalmente, onde a BIC atua, onde a BIC tem escritório ou fábrica, porque começa-se pelo entorno, né? Tem alguns eventos ligados a livro, a leitura, a educação, que a BIC sempre apoia, como a Bienal, exemplo, o Museu Catavento, que tinha um espaço de educação ali dentro, e por aí vai. E agora no digital, né, a gente tem, faz 2 anos, um blog que chama Poder das Cores, bicecolorir.com.br, que a gente leva conteúdo gratuito sobre como educar, sobre como apoiar os pais que estão também fazendo parte da educação dos filhos em casa. Então, conteúdos que eu convido todos a entrarem, são uma curadoria muito bacana, muito legal, e tem muitas... Repete, por favor, Vou repetir. BIC, www.bicecolorir.com.br. Lá também tem atividades gratuitas, que é só imprimir em casa e fazer. Tem umas muito legais, eu faço com a minha filha aqui, então posso falar, principalmente para crianças de 4 a 8, 9 anos, tem bastante atividade gratuita. Então, a gente procura estar sempre fomentando e apoiando iniciativas que melhorem o acesso à educação de qualidade no Brasil, mas também no mundo. Esse é o terceiro pilar que eu acho muito importante. E, por último, que é um pilar muito forte da BIC, são as pessoas. Pessoas, não só os colaboradores, com certeza, mas os parceiros de negócio. A BIC é uma empresa muito conhecida no mercado por ser muito parceira, por realmente buscar soluções ganha-ganha, com distribuidores, com atacadistas, com clientes, com varejo. É uma empresa que normalmente os nossos... quem está ali, né, no varejo gosta bastante de trabalhar na BIC como fornecedora, como indústria, porque a gente sempre busca uma parceria mesmo, acho que essa é a palavra. Em relação aos colaboradores, é um clima muito, muito bacana. Eu já trabalhei em várias empresas, vários países, e eu posso, por experiência própria, dizer que realmente é um diferencial. E aí tem alguns valores, né, que são valores na empresa que são muito fortes, como o trabalho em equipe, né, a responsabilidade no sentido de cada um ser realmente se sentir dono daquilo que faz, né, e colocar o seu DNA, sua impressão digital ali. Integridade nem se fala, e eu gostaria de destacar 2 valores da empresa muito fortes. Simplicidade, que aí tem muito a ver com os produtos que a empresa vende, né? Simplicidade, às vezes, é portas abertas do presidente a qualquer um. Um jeito simples de tratar as coisas, com bastante transparência, bastante autenticidade, né? Cada um sendo como é. E, por último, um valor muito, muito forte na empresa é engenhosidade. A gente é muito cobrado e é fomentado essa cultura de, tá bom, a gente faz assim, mas que tal a gente fazer um teste, fazer diferente, ou pensar diferente, ou propor algo diferente? Então, você ser engenhoso, engenhosidade é um valor que está num pilar muito forte de pessoas para a BIC. Legal, Rodrigo. Eu anotei aqui, né, o que você falou, então eu vou só repassar aqui, né? Eu falei durabilidade e acessibilidade, aí você falou do customer centricity, falou de segurança, de qualidade, de custo-benefício, né? Eu acho que esse sobressai acima de tudo, né? Você, como você falou, entrega por um preço muito possível, acessível para muita gente. Educação, né? Eu acho que é muito próximo de vocês. Pessoa, simplicidade e engenhosidade. A gente, nos MBAs, né, Rodrigo, às vezes a gente faz algumas atividades para abrir a cabeça, né? E eu vou só te dizer um pouco do que a gente faz, por exemplo, com BIC, por isso que eu conheço da marca BIC, quer dizer assim, né? Vamos pegar uma categoria, vamos pegar a categoria caneta. Aí, dentro da categoria caneta, você tem a BIC e você tem a Montblanc. Dentro da mesma categoria, certo, né?
Uhum. porém com propostas muito diferentes. E não tem certo ou errado, apenas as propostas são diferentes, né? Uma você faz 300 milhões de caneta, a outra deve fazer 10 mil canetas no ano no Brasil e vender. De novo, não tem certo ou errado, tem a beleza de cada proposta, acima de tudo. E na abertura eu falei isso, né? A BIC você encontra a caneta, estou falando da caneta acima de tudo, mais dos seus correlatos também, da sua extensão de marca. Você encontra no supermercado, você encontra na farmácia, você encontra no posto de conveniência, você encontra na papelaria. Até na papelaria você encontra a BIC. Até na papelaria. Não é verdade? Né? E essa diversidade é muito bacana. Eu estou olhando aqui para o nosso roteiro, né? Acho que a gente já falou sobre essas extensões de canetas e tudo, né? E eu fico me perguntando, né? Assim, porque naturalmente existem as tentações, né? Aquilo que fica assim no ouvido. Pô, mas se faz caneta, por que não faz lápis? Por que não faz caderno? Né? Seria uma solução. Eu fico imaginando assim, né? As tentações, mas não, tem um foco. A organização tem um foco e ela caminha naquele foco. E nesse foco ela está desde 45 e faz muito bem. Você já contou um pouquinho, mas conta um pouco mais para a gente do desafio que é o gerenciar, né, essa marca icônica, né? Assim, você disse que você hoje tem sob seu guarda-chuva todo o portfólio de produtos ou e-commerce, mas conta um pouquinho mais desses desafios, por favor. Só vou fazer um comentário em cima do que você falou, né, sobre onde encontrar a BIC, né? A BIC tem essa particularidade de estar presente praticamente todos os canais, né, que a gente conhece, então desde a papelaria, igual você falou, passando por farmácia, canal alimentar, bar, canal tradicional. A gente faz uma estimativa, né, que são mais de 600 mil pontos de venda no Brasil, considerando que o Brasil tem mais ou menos 1 milhão de pontos de venda, metade é bar, tem muito bar. Então, mais de 600 mil pontos de venda tem BIC. Então, realmente, é uma distribuição massiva, você acha BIC em tudo quanto é canto, né? Não é normal você achar numa padaria ou num bar ali uma caixinha com canetinhas, né, para comprar avulsa ou isqueiro, né, ou até barbeador, certo? Então isso por trás tem uma rede de distribuição enorme, né, uma empresa muito focada em distribuição e visibilidade para fazer o produto chegar, né, porque se o produto não chegar, não fecha. Desculpa, só para não perder o timing. Vocês têm uma loja conceito, algo parecido? A nossa loja conceito hoje é online, é o mundobic.com.br, Tá. que a gente pode falar um pouco sobre isso, que a gente lançou agora em janeiro. É o único lugar que você encontra todo o portfólio da empresa, mais de 350 SKUs, né, de A a Z, assim. Inclusive, você acha kits e produtos especiais que você só vai achar no Mundo Bic. Então, a entrega é super rápida, até recomendo as pessoas fazerem uma experiência. Pô, daqui a pouco eu já vou entrar, já vou comprar caneta até o ano que vem. É muito bacana, assim. Mas não chega a ser uma loja conceito assim offline, igual você pode ter possivelmente imaginado ao fazer a pergunta, que eu pelo menos imaginei, por ter trabalhado na Havaianas, inclusive, eu sei que tem a loja conceito ali na Oscar Freire, em São Paulo, que é maravilhosa. Você respira mais. Eu participei, pelo lado do produto, portfólio, eu participei desse projeto, essa flagship, então realmente eu falo, e quando eu estava na Europa, lá pela Havaianas, a gente lançou a primeira loja conceito, que foi em Barcelona, depois a gente fez algumas outras, no modelo franquia até. Então, eu acho que isso é bem interessante. Às vezes é mais na perspectiva de marca até, né? De investimento de marca, do que no ROI, né? Do retorno puro de uma loja dessa. Sim. Não estou falando que não dá lucro, mas tem que olhar para as duas perspectivas. Mas a BIC não, a gente não está no varejo, assim, operando direto. O único varejo que a gente opera de forma mais direta ao consumidor é o online mesmo. Por isso que eu citei como exemplo, né? Bom, voltando ao seu ponto, né, gerenciar o marketing da BIC no Brasil e na Argentina, é fantástico, assim, eu acho fantástico, eu sempre trabalhei com produtos que eu tenha realmente bastante afinidade, paixão mesmo no dia a dia, goste, né, do que está fazendo, veja propósito naquilo, então, eu acho muito bacana, muito interessante, mas tem um lado de muito trabalho, muita intensidade, né, é sempre muito dinâmico, porque pensa, a gente é a segunda operação do mundo, então, a BIC França, né, que é o nosso headquarter, tem dois. É em Clichy, que é França, e em Shelton, nos Estados Unidos. Então, tem sempre muita pressão por resultado, por cobrança. Porém, a gente entrega muito, né? O Brasil é um mercado grande, a marca tem uma relevância enorme,
e a gente está sempre buscando opções, saídas e crescimentos, né? E como a gente atua com 3 categorias, isso é muito dinâmico, porque papelaria não tem nada a ver com isqueiro e não tem nada a ver com lâminas, né? São usos diferentes, são consumidores diferentes, são Não tem sinergia, né? Não tem sinergia dos produtos. São canais muito diferentes e são sazonalidades diferentes. A gente fala na empresa que a papelaria, ela vive de 5 semanas. É o março, né? Volta às aulas, que vai de janeiro a março, ele acontece mesmo pós as férias, né? Quando os pais voltam das férias. Então, é assim, acontece em 4, 5 semanas. É uma sazonalidade extrema. Você não fala de verão, você fala de semana. Então, a gente roda a governança de tudo isso muito antes. A gente cria squads mesmo, de equipes multifuncionais, pensando nas dores do volta às aulas, diferentes perfis de loja e produto, para quando abrir a cortina, nessas 5 semanas, a gente entregar o show. E não pode faltar, não pode ter ruptura de produto, não pode ter preço errado, não pode chegar atrasado. Chegou atrasado uma inovação, perdeu. Acabou. Você vai pensar só no ano que vem. Então, existe um fevereiro e março é o Natal para vocês, né? É o Natal. Então, para papelaria, né? Então, você tem um bastidores muito forte. Então, assim, isso é muito dinâmico. Eu tenho uma equipe comigo que respira isso, né? 24 horas. Isso é uma parte do negócio, é 1/3. O outro 1/3, isqueiros, é outra dinâmica. É uma dinâmica de muita pulverização, de muito bar, né? Mercado tradicional, é um outro tipo de venda. É uma venda que mais constante, mais contínua, né? Então, a gente tem uma outra equipe pensando só nisso, né? No marketing do isqueiro, que não é só a comunicação, isso é uma parte, né? Mas como vai distribuir bem, que preço vai chegar, qual é o lançamento, portfólio, tudo isso. E depois tem outra equipe, né, que eu tento orquestrar, pensando assim, sempre em 3 negócios, que é a equipe de lâminas, né? Que, diferente de isqueiro e canetas, né? Que a gente é líder absoluto e referência da categoria, em lâmina, a gente é a marca desafiadora, né? A gente desafia uma marca que é grande. Então, isso é muito interessante, porque a gente vai ganhando presença em canais que vem ganhando destaque no Brasil, como o Atacarejo, né, o Cash and Carry. Hoje, a gente tem uma presença enorme lá. A gente vem ganhando market share, isso eu posso até falar porque é dado Nielsen. A gente saiu de uma faixa de ter mais ou menos 20% de participação de mercado de lâminas descartáveis em 2015 para hoje ter quase 30%. Então, são 10 pontos de ganho de market share em 6 anos, que nos dá muito mais musculatura de negócio para reinvestir na marca, no display, no preço, na inovação, no que precisar. E aí vira um ciclo vicioso. Vicioso não, ao contrário disso. Um ciclo virtuoso. Virtuoso, né? Virtuoso, como pelo amor de Deus. Virtuoso. Quero bater na madeira. O ciclo virtuoso que a gente vem tendo, né, de ganho de participação de mercado. Então, tudo isso gera um dinamismo, uma intensidade muito interessante, né? Para quem gosta disso tudo que eu falei, né? Eu estou aí há mais de 20 anos, porque, de certa forma, eu tenho bastante afinidade com esse dia a dia, então eu acho muito, muito interessante. E só relembrando, quando você falou de papelaria, né? Você falou muito de caneta. Mas mesmo dentro da papelaria, onde a gente... Não, tem corretor, tem outras coisas, né? A gente é líder absoluto em caneta, né? Com mais de 60%, 70% de market share, mas a gente tem alguns desafios ali. A gente está desenvolvendo uma categoria de marcadores permanentes, onde que o consumidor pode marcar qualquer superfície. Pode ajudar muito na praticidade do lar, por exemplo, marcando pote de vidro, saquinho de plástico. A gente hoje tem o melhor portfólio de marcador permanente do mercado. Então, isso as pessoas ainda não conhecem muito. Então, é um desafio de educação, de comunicação, que a gente tem feito. Depois você pega um outro segmento, que eu comentei um pouco por causa da minha filha, que é o segmento de infantil, de colorir. Onde as crianças acessam a categoria de instrumento de escrita, desenhando, colorindo. Este segmento, a BIC não lidera, né? A BIC tem uma outra marca que é muito referência nesse segmento. Então, aqui é um trabalho de comunicação também, de expor o produto, de fazer as pessoas experimentarem o produto, de conversar com as escolas, né? Para que também tenha a experimentação através de BIC. Porque, se a BIC é boa na caneta, por que você não usa o lápis de cor, né? Porque é tão boa quanto, né? Dura, enfim, tem suavidade, tem preço. Então, mesmo dentro da papelaria, onde existe um conhecimento, uma liderança muito forte, tem muito trabalho de marketing para ainda continuar fazendo e ser feito e crescer, né? Claro, claro. Eu estava pensando aqui nessas... por exemplo, tem uma coisa, né? Se aqui
Papel de compra, né? Papéis de compra, né? Eu imagino que para uma lâmina ou para um isqueiro, a pessoa que compra é a pessoa que vai usar. Então, papel de compra, né, tá ali. O próprio usuário define se vai comprar esse ou aquele isqueiro. No caso da caneta, por exemplo, só para voltar para a papelaria, né, ou outros derivados dentro do segmento, né, corretores e tudo mais, eu posso ser o usuário, eu sou a criança, como a sua filha, mas você tem, na realidade, o influenciador, que é a escola, por exemplo, que faz aquela tradicional listinha, e você tem o decisor, você ou sua esposa, que vão lá no final para comprar. Eu sei que você vai comprar na loja, no mundo BIC, né? Mas que vai lá fazer comparação de preço nas diferentes coisas, né? Então, assim, os papéis de compra também são diferentes. Os produtos são diferentes, não tem sinergia entre eles, das três grandes categorias, e tem papéis de compras diferentes em cada uma das categorias. Tá certo? Perfeito, é isso mesmo. E aí isso cria nuances e variedades que só tem uma solução, né? O papel do marketing é você mergulhar e entender bem os influenciadores dessa compra, o momento da compra, e quem é esse consumidor. E quem é esse consumidor e como ele será daqui a um tempo, né? A gente trabalha muito na BIC para entender a evolução do hábito de consumo. Então é isso mesmo. Cada situação é uma situação diferente, mesmo dentro da papelaria. Vamos pegar dentro da papelaria, não vamos nem tão longe com isqueiro ou barbeador, tá? E depilador ainda. Tem depilador também nessa conta toda aí. Dentro da papelaria, o colorir, o lápis de cor, é isso que você falou, né? A criança é um grande influenciador, ok? Mas o decisor não é ela, né? Ali, muitas vezes com a lista escolar, muitas vezes define, inclusive pelos pais. Então você tem um jogo de influenciadores, né? Para na hora H ali ter a compra. Mas quem vai usar é a criança, né? Então, e a criança, dependendo da idade, ela influencia mais ou menos, e ela não é muitas vezes um decisor, mas ela é um grande influenciador também, né? Porque ela pode gostar ou não gostar. Então, isso gera uma complexidade bem grande, né? E se for ver bem dentro dessa categoria, quando você já passa para canetas, por exemplo, que normalmente você usa a caneta quando você tem a coordenação motora fina mais apurada, é mais perto da adolescência, para frente, aí, normalmente, o shopper é o usuário, né? É quem está usando. Então, é diferente, o jogo é diferente, né? As marcas são outras, né? A ocasião de uso, porque aí já pode estar falando de universidade, faculdade, Enem, já muda completamente a dinâmica. Então, tem que entender o consumidor no detalhe, e no caso de papelaria, que a gente lida com educação, de escrita, tem que entender o consumidor nas suas fases de desenvolvimento. Na primeira infância, segunda infância, adolescência, fase adulta, isso muda completamente. Só para não perder um ponto, Dario, a gente falou, né, de três categorias completamente diferentes, mas sempre tem que destacar que o que tem em comum entre elas é a marca BIC, né? Sim, sim. Que endossa tudo isso que a gente falou. Então, não, por exemplo, custo-benefício, qualidade, segurança, perpassa todas elas. Não, claro. Porque se você olha hoje um barbeador BIC, um depilador, né, um isqueiro, uma caneta, um lápis de cor, opa, tem algo em comum aqui, né? No final do dia, né, são soluções simples, muito simples, confiáveis e acessíveis para todo mundo. É isso que é a marca, né, que está por trás dos produtos. Rodrigo, muito se falou, né, que os jornais iriam acabar. Muito se falou que os livros impressos iriam acabar, porque tudo vai virar digital, e graças a Deus eu sou fã de um livro, né, de papel, por exemplo, continuam muito bem, obrigado. Elas sobreviveram às más previsões e continuam muito bem, obrigado, né? Eu não sei se o setor, e eu não estou nem falando da BIC, passou por isso também, essa não sei se é a melhor expressão, é perspectiva, né? De que agora tudo vai ser digital, ninguém vai precisar de caneta. Lógico que eu estou falando a grosso modo. Mas teve isso em algum momento lá atrás, assim, uma possível previsão de que o setor, de novo, não a BIC, fosse cair um pouco por conta de que tudo vai virar digital, tal qual falaram de livros e jornais? Isso é uma bela reflexão, que daria horas para a gente aqui, mas eu vou tentar resumir um pouco, porque sim, isso existe, né, essa conversa. Mas só, antes de falar a reflexão, outro dia eu estava numa reunião, aqui, como a gente está, né, virtual, com o pessoal do Google, né?
dispensa comentários. A gente também é cliente, né? O Google é nosso cliente, e vice-versa, depende da situação, mas também compramos mídia no Google, assim como praticamente todas as marcas. E aí eu fiz uma pergunta. Bom, a gente está aqui, né, na empresa referência de tecnologia, falando virtualmente, mas eu desafio vocês, eu duvido que algum de vocês não esteja com uma caneta em cima da mesa agora, anotando alguma coisa. Aí todo mundo, tinha umas 10 pessoas, não, todo mundo aqui mostra, a maioria era bicho, né? Todo mundo com a caneta ali, né? Por quê? Porque é sobre E, né? Não é sobre O. Você está aqui no computador, eu estou aqui com 2 telas, inclusive estou com o meu celular do lado, estou anotando, porque o ser humano é complexo, né? E a gente sabe que quando a gente anota, principalmente papel e uma caneta, um papel, é diferente, a memorização é outra, a criatividade é outra. Então, são papéis diferentes, né? Essa coisa do livro que você falou é um bom exemplo, né? A experiência do livro no papel é uma experiência do cheiro, de virar página, de guardar, de ter sua biblioteca. É uma experiência única. Melhor, pior? Não sei. Depende, né? Da pessoa. A experiência de ler num aparelho é diferente. Então, acho que as coisas vêm para somar, né? Muitas vezes, não para substituir, algumas substituem. Nesse caso, não. Outro exemplo que eu acho interessante também é o rádio, né? Olha como o rádio se transformou. Quando surgiu televisão, aí qual que é o papel do rádio? Depois com a internet, então, vai morrer. Hoje o rádio tá isso, mais vivo do que nunca, né? Provendo conteúdo, virando o que virou, às vezes o rádio que vira TV, o rádio que vira podcast, por aí vai. Então, tem papel, acho que sabendo trabalhar tem. Fora tudo isso, tem uma coisa muito forte, né, da caneta, que é a conexão com a educação, né? Vamos esquecer que o papel da educação através da escrita, o contato de um instrumento de escrita, né, começa com lápis grafite, canetinha, lápis de cor e caneta, é fundamental no processo de educação. Não existe conteúdo programático de nenhuma escola, mesmo escolas mais digitalizadas, né, que vai já para o binário, para a tela ou para o teclado. Você precisa começar a alfabetização e a expressão através do papel e da caneta. E por quê? Existem milhares, eu diria até, de estudos científicos, né, que mostram os benefícios da escrita. Então, eu vou citar alguns aqui, tá? Eu não sou especialista nisso, mas a gente conversa bastante com pessoas da área. Coordenação motora fina, né, fundamental. Memorização, aprendizado cognitivo. Né? Cognitivo, aprender a se expressar através de um desenho, né? Então, isso é insubstituível. Depois, se a pessoa migra para um tipo de trabalho ou de hábito que usa menos, ok, né, isso acontece. Mas tem uma coisa que, assim, aqui não é um produto que não como eu posso dizer, é um produto de extrema necessidade, porque tem a ver com a educação, processo de educação. Então, uma vez que você aprende a usar, cria-se um hábito, né? Então, por isso que a gente está falando de uma categoria que ela é muito presente, sempre foi, continua extremamente presente e continuará, né? Agora, isso não quer dizer que a BIC não tenha que mudar algumas coisas, ou aperfeiçoar, ou evoluir, ou claro. Isso faz parte do dia a dia, né, do nosso trabalho. Não, e como aprendemos com você, a inovação faz parte do DNA da organização, né? Sim, sim. Meu querido, estamos caminhando aqui do meio para o final. Qual foi o desafio da gestão da marca durante a pandemia? Bom, durante a pandemia em si, né, a pandemia mesmo nos pegou bem nesse último volta às aulas agora, né, 2021. E foi duro para a papelaria, né? Vamos lembrar que a gente tem as 3 categorias, né? O mercado de lâminas praticamente não foi afetado porque o canal onde se vende, farmácia, canal alimentar, continuou aberto. As pessoas, mesmo estando mais em casa, continuaram tirando os pelos, vamos dizer assim, né? Tanto no barbear quanto no depilar. Então, sofreu um pouco. O mercado, de certa forma, teve uma leve queda, mas não chegou a impactar, porque como a gente vem ganhando participação, meio que compensa. Isqueiros, por um período sofreu o mercado por causa dos bares, né, que estiveram fechados e se vende muito em bar. Porém, depois que abriu, já compensou. Assim, se você olha no acumulado, já temos crescimentos e, em algumas áreas, crescimentos bem expressivos. Então, o negócio, o BIC, está bem sólido, né? Até está crescendo, né? Tá super bem. Mas papelaria, o mercado sofreu bastante, né? Principalmente porque pegou bem durante a volta às aulas, onde as pessoas não estavam nas lojas.
simplesmente as lojas estão fechadas. Pegou o seu Natal, né? Pegou a sua época de Natal, né? Escolas fechadas, volta no híbrido, não volta. Então, assim, muita gente que até tinha lista na mão, mas não precisou comprar porque tinha produto, né, do ano passado. Isso de uma forma geral, tá? Vamos expandir o mercado para mochilas, cadernos, por aí vai. Estou falando de instrumento de escrita, mas sim. Foi geral. Bom, o que a BIC fez? Em primeiro lugar, a gente teve uma política muito forte de adequação e flexibilização com os nossos clientes, nossos parceiros de negócio. Em termos de fluxo de pagamento, compra, a gente teve uma compreensão bastante grande para manter a cadeia funcionando, viva, né? Sabendo que um depende do outro, né? Então, teve muita negociação, tal. A BIC realmente foi bastante proativa e agora a gente está colhendo os frutos, né? Porque o mercado está voltando. E foi o que eu falei no começo, né? É importante você ter parceria, né? Tem que ser uma relação ganha-ganha. E nas horas da crise, que a gente vê qual que é a indústria, ou a marca que realmente é parceira, e a BIC foi extremamente parceira. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, a gente percebendo, né, que poderia acontecer uma situação dessa já, porque vinha, né, de 2020, a gente segurou um pouco alguns investimentos mesmo, em relação a algumas inovações, algumas execuções de material, de display, essas coisas de ponto de venda. Então, a gente tinha ali um investimento e a gente ia liberar se tivesse volta às aulas. Como não teve, ou o mercado caiu mais ou menos 40%, essa ordem de grandeza, a gente segurou, isso foi bom, porque a gente também agora fez caixa desse momento que agora está soltando de novo, está liberando de novo o fluxo. Então, teve sim adequação de investimentos, teve flexibilização com nossos parceiros e teve investimento no canal online, né? Tanto nos nossos clientes que já eram fortes no online, por exemplo. Mas você já tinha o canal online antes da pandemia ou a pandemia fez acelerar o projeto? A gente já tinha algumas iniciativas no online, vou te contar rapidamente o que a gente vem fazendo nos últimos 2, 3 anos, num projeto aqui na BIC que a gente chama de Go Digital, tá? E ele tem basicamente 3 pilares, né? Nesse pilar, que eu vou te contar agora, que é de serviços e e-commerce, a gente já vinha com iniciativas, a gente acelerou, com certeza, na pandemia. Tanto B2B, né? Lembrando que a gente é uma indústria que muitas vezes vende para o atacado ou para o distribuidor, que vende para o varejo. Então, a gente, por exemplo, entrou numa parceria junto com a Unilever, que é o Compre Agora, onde a gente chega no pequeno varejo através da plataforma que eles montaram e o portfólio da BIC agrega valor. Então, a gente acelerou, a gente hoje tem vários distribuidores nossos, exclusivos, que estão plugados nessa plataforma online, que facilita muito o e-commerce B2B. Esse é um exemplo. Outro exemplo é B2C mesmo, né? Então, clientes que já tinham plataformas muito sólidas, exemplo, a Calunga, né, que eu acho que todo mundo conhece, a gente acelerou nossa presença no canal desses clientes que já eram muito fortes no e-commerce. Então, essa é uma outra forma de estar lá conectado com o consumidor. E outra forma que a gente acelerou bastante foi o nosso mundobic.com.br, como eu te falei, o e-commerce da BIC, lançado em janeiro. Já tinha o plano, né? A gente acelerou bem antes do volta às aulas, que a gente percebeu que o consumidor poderia migrar para online, foi super acertado, né, essa decisão, esse investimento. Então, hoje você tem lá o e-commerce da BIC, onde você tem todo o portfólio completo. Então, a gente acelerou bastante esse serviço online, fora proteger o negócio, como eu falei antes, a gente também acelerou a venda online, né? Mas o Go Digital, ele vai além desses serviços e-commerce, ele também tem o segundo pilar, para a gente é muito forte, de marca. Então, é engajar, estar presente na vida, do dia a dia das pessoas em todas as plataformas de rede social que a gente conhece, sendo a marca falando através de influenciadores, né? Esse é o segundo pilar muito forte. E o terceiro pilar é o pilar de cultura digital, é um pilar mais interno, né? Que a gente tem trazido muitas empresas que têm cases aí para dar palestra dentro da BIC, para mostrar referências, né, de mercado. A gente também tem um centro de excelência global que fica nos Estados Unidos, em Shelton, que eles capacitam e dão muitas ferramentas para as operações locais atuarem melhor no e-commerce, desenvolverem melhores negócios. Então, a gente tem muito essa referência em casa, né, dentro da própria BIC. A gente também está aperfeiçoando muito nossos dashboards de reportes, números, análise, performance. Então, tudo isso, os 3 pilares somados, né, que é marca, negócios, e-commerce e cultura digital, estão trazendo a BIC de uma forma melhor, mais presente para os consumidores no online também. Vocês, as comunicações, sendo o Brasil, né, o segundo ou terceiro mercado, dependendo como você falou, na régua que se usa,
Todas as comunicações são made in Brasil ou vocês aproveitam grandes campanhas e comunicações internacionais? Como é que funciona isso? Então, tem os dois caminhos, tá, Dario? Eu vou te dizer que nos últimos anos a gente tem feito coisas mais com viés local mesmo, tá? Local ou regional, ou América Latina. Vai, existe uma coisa diferente, uma cultura diferente, né, do latino versus o europeu, por exemplo. Então, a gente tem feito muitas coisas locais ou na região. Te dou alguns exemplos, que são muito interessantes. Só que sempre a gente tem um processo de aprovação global, tá? Mas como é uma operação muito grande, a gente tem muita autonomia até nesse sentido e muita troca, né, de global saber que tem coisas lá que podem ser adaptadas sim, que a gente faz, recebe playbooks, que é um pouco padrão de multinacional, vamos dizer assim, mas tem coisas que são criadas no Brasil para o Brasil, né? Exemplo, a gente está com uma campanha de isqueiros agora, de lighters, a gente lançou semana passada, até convido a todos para ver no YouTube, ou se morarem no Nordeste, certamente serão impactados, porque por enquanto está só no Nordeste, algumas praças, né? Chama Economize com Bic. Então, você põe lá no YouTube, Economize com Bic, você vai ver. É muito brasileiro. Para começar, é uma música de brega funk. Brega funk é uma cultura que veio do Nordeste, que hoje está no Brasil inteiro, é um ritmo, né? E que foi feito entendendo essa relevância para o consumidor brasileiro, por brasileiros, para consumidores brasileiros. Então, foi até difícil agora nos bastidores um pouco, eu e minha equipe, né? A gente aprovar e mostrar isso para um francês, porque é uma nuance cultural muito local, né? Mas existe essa troca, essa autonomia. Estou curioso aqui para ir daqui a pouco lá olhar. Economize com Bic. Economize com Bic. A gente fala muito que comprar um isqueiro, né, você vai economizar até 30 vezes, porque um isqueiro acende 3.000 chamas. Se você tivesse que comprar tudo isso em caixinha de fósforo, você ia gastar até 30 vezes mais, ia comprar muita caixa, 75 caixinhas. Uau. Então, economize com Bic porque você tem um desembolso um pouco maior, né, versus comprar uma caixinha de fósforo, porém vai durar aí muito mais. Né? Então, a campanha mostra isso para o consumidor. Só que de um jeito próximo, irreverente, com dança, com música. A gente acredita que vai ser bastante sucesso essa nova campanha. Legal. Rodrigo, última pergunta aqui para antes da gente te agradecer a presença. Para quem está nos assistindo, de novo, né, 25, 30 anos, quer ser um gerente ou já é um gerente e quer se consolidar no cargo, né, como um gestor de marketing, um gestor de marca. Quais são as recomendações, sugestões que você dá para esse profissional? Bom, primeiro, persistência, né? Se você acredita naquilo e você sabe que você tem talento ou vocação ou quer se desenvolver, não desista na primeira barreira, primeira porta, porque talvez tenham mais portas que se fechem do que se abram, mas alguma vai se abrir, né? Porque ou que você vai forçar e ela abre, ou porque ela vai abrir mesmo, você aproveita. Então, assim, eu acho que nessa trilha toda, nessa carreira, né, que eu contei no começo, claro que existe um caminho positivo, né, sem sombra de dúvida, mas existe muita dificuldade também, né? Às vezes você tem que pegar um atalho, às vezes você tem que ter paciência, né? As coisas não acontecem necessariamente no time. Então, falando aí com gente que está se formando, recém-formado, persistência, mas segue num caminho que seguramente ele vai dar, né? Mas precisa muitas vezes ter muita energia mesmo, força de vontade. Eu acho que isso vale para qualquer carreira, né? Qualquer coisa que você vai fazer na vida. Marketing não é diferente. E marketing hoje em dia, ou uma carreira mais comercial, empresa, né? Ou você ter seu negócio, tem muita concorrência, né? Qualquer coisa, tem muita gente fazendo e querendo fazer também muito bem. Então, você tem que realmente entender, né, onde você está atuando e ter bastante persistência. Eu acho que, além disso, né, a formação é muito importante, e a formação hoje em dia tem que ser contínua, né? Eu dou esses exemplos, e eu não estou exagerando, Dario, eu vou desligar com você e vou entrar num curso, que, aliás, estou um pouquinho atrasado, mas não tem problema, que começa às 5 horas, que é um curso de Sales and Marketing digital. Então, por que eu estou fazendo, apesar de já trabalhar com isso? Porque eu também estou aprendendo e vai me dar outro tipo de ferramenta, de situação, trocas, contos executivos. Então, eu acho fundamental estar constantemente se reciclando e aprendendo, né? Uma outra coisa, né, agora falando especificamente de marketing, né, eu acho que coração do marketing, todo mundo aprende na faculdade, né, os P's, né?
E isso é muito forte mesmo, né? Você trabalhar bem com produto, promoção, praça, preço, realmente faz diferença para qualquer negócio, né? De uma maneira estrutural. Só que você precisa ter um pensamento maior que isso, né? Precisa estar sempre com um olhar no mercado, para fora da empresa, né? A gente é muito cobrado por KPIs internos, muitas vezes, rentabilidade, tá ok. Você tem que dar isso. Rentabilidade, o lucro, é o ar que a gente respira, né? Se a empresa não der lucro, ela morre. Mas isso é básico. Então, você tem que ir além, né? E olhar para o mercado e participar de cursos e ver o consumidor, e ir na loja, se você vende produto, ou vivenciar um serviço, se você o vende, para realmente sentir, às vezes, a dor, né? A dor do consumidor. Então, tá com esse olhar sempre para fora. Eu acho essencial, me cobro isso, cobro de quem trabalha comigo, eu acho, e sou cobrado também, eu acho que é super importante. Outra coisa é o olhar da análise, da performance, né? O marketing, hoje, acho que será assim cada vez mais, é cobrado no detalhe do número. O investimento que você está fazendo precisa dar retorno, precisa fazer sentido. Ou o produto que você vai lançar precisa ter evidência do número da necessidade do consumidor. Por quê? Qual que é o tamanho? Né? Então, acho que a análise, o pensamento estratégico analítico é fundamental. Mesmo que você trabalhe no viés do marketing só com comunicação, não importa, você vai ter que ter consumer insight, consumer research, pesquisa, entender de números, né? Então, acho que análise, performance, o olhar comercial para o mercado, para fora, e para fechar tudo isso, eu acho que é o olhar para as pessoas, né? Aí, pensando no marketing, que a gente lida com pessoas o tempo inteiro, consumidores e equipe, e você, se quiser ser um líder, um gestor, você precisa entender o que motiva cada um, né? O que faz as pessoas entregarem aquele a mais, como engajar, né? Como saber cobrar, mas também saber apoiar, que aí é um pouco de arte, né? Porque é difícil, isso não é uma ciência exata, né? Mas você desenvolve essa inteligência emocional com o passar do tempo, se você realmente também tem essa preocupação, esse olhar para isso, que eu acho fundamental. Então, acaba sendo o marketing em si, né? Os P's, mas com esse olhar um pouco maior, né? Para o mercado, para a performance, para as pessoas. Eu acho que é um bom resumo. Para quem está nos acompanhando, né, eu fiz a listinha aqui do que o Rodrigo falou. Primeiro, a persistência, eu acho que isso vem muito da experiência dele dentro do segmento esportivo, de gostar de esporte. Então, a persistência, ou seja, seguir num caminho que você acredita. A formação contínua, né, o lifelong learning, acima de tudo. Análise e performance. E aí, assim, às vezes eu ainda encontro profissionais de marketing achando que é só a criação, a sacada, e não é. Você, como o Rodrigo falou, você tem que conseguir defender a sua ideia, defender ela quali e quantitativamente, né, do que estamos falando, o que fica para a empresa, qual é a perspectiva de market share, de rentabilidade, e trabalhar com pessoas, né, acima de tudo, trabalhar com pessoas. Então, fica aqui as grandes dicas de Rodrigo Iazzi, o diretor de marketing da BIC. Pessoal, a conversa está boa, preciso liberar o Rodrigo, afinal de contas, como ele disse, vai entrar agora no curso de Sales e Marketing. Rodrigo, prazer conhecê-lo, muito obrigado pela sua atenção. Eu acho que estava faltando isso no Bora, a gente já estava com 6 temporadas, estamos começando a 7ª com você, e seria uma falta se a gente não contemplasse uma marca que é tão icônica, a gente já falou, né, que é tão presente, completa, né? E um belo caso para se estudar como é a BIC, tá? Legal. Muito obrigado. Em nome de toda a BIC, aí, eu sei que todo mundo trabalha aqui nos bastidores, tem um carinho pela marca enorme, assim como os consumidores, então eu agradeço em nome de todo mundo. Acho que todo mundo vai se sentir, de certa forma, representado, independente da área que atua. Então foi um prazer falar com você e uma honra ter participado do Bora. Pessoal, com isso a gente termina mais um Bora Falar de Branding, conversando hoje com o Rodrigo Iazzi, diretor de marketing da BIC. Fica aí 2 dicas, né? O Economize com BIC e o mundobic.com.br, onde você tem todas as informações e todo o portfólio da empresa. Eu estou correndo lá, porque como eu sou BIC maníaco, já vou comprar daqui a pouquinho as minhas canetas aqui. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.